Curso Sempre. Inteligência em concursos. Um assunto que a gente tem que ver é críticas à política econômica, porque passou a ser cada vez mais importante isso aí. Nós estamos num processo que é, de certa forma, grave. Então vamos entender aqui uma crítica que é externa, vindo da revista The Economist de Londres, tá? Inglaterra, que tem uma situação muito interessante. Em 2010, então, quando nós estávamos então no auge da fase boa, elogiaram o Brasil, tá? Louvava o bom desempenho da economia brasileira e as perspectivas positivas que se abriam para o país, tá? 2010 nós já tínhamos a crise dos Estados Unidos e a crise da Europa. Detalhe importante, na apostila anterior eu tinha a crise dos Estados Unidos e a crise da Europa, agora eu tirei. Eu tenho a impressão que já ficou para trás, né? Já estamos em 2014, então não estou colocando isso aqui não. A mesma revista em 2013 publicou uma reportagem argumentando que a economia brasileira desandara, tá? Então, por que eu coloquei isso aqui para abrir esse assunto? Porque é uma coisa de fora do país, tá? Porque aqui dentro do país se ouve muita gente falando isso aí. Bom, detalhe importante também, não se espera, num concurso da Polícia Federal, perguntas a esse respeito. A propósito, vocês viram que vai sair o edital agora em setembro, né? No máximo. Né? Agora sai mesmo, né? Então o que acontece? Nós estamos aí em período de eleição, mudança de governo, etc. Então eles não vão dizer assim, o país está em crise, mas veladamente eles podem levantar alguma coisa. Então eu aqui estou falando as críticas, mas estou falando de uma forma isenta, eu como quem está preparando o concurso, eu não posso ser nem a favor nem contra, eu vou dar números, vocês têm que entender esses números, tá? E depois na prova também provavelmente ver alguma coisa, mas de leve. Então, qual é o referencial que nós temos para dizer que realmente a coisa despencou? Está aqui, ó. Entre 2005 e 2010, o crescimento do PIB despencou de 4,3% ao ano, que era um ótimo número, era o número ideal, para 2% anuais, tá? Isso foi em função das crises dos Estados Unidos e da Europa, que foi em 2007 e 2009. Tá? A crise dos Estados Unidos já está praticamente encerrada, nós já vamos ver isso aí. A da Europa ainda está pipocando, mas já passou aquela fase mais grave. Ainda tem crise, principalmente na Espanha e na Grécia, mas já está sob controle. Tá? O problema é que, ao mesmo tempo, o investimento caiu de 9,2% para 2,3% ao ano. 2,3% do quê? Do PIB, né? Então, do total da riqueza gerada no Brasil, nós vínhamos tendo aí um reinvestimento de 9,2%. Tem que entender o que é reinvestimento. Reinvestimento significa as instituições pegarem parte do lucro e reinvestirem, gerando novas filiais, novas sucursais, novas unidades, novos negócios, consequentemente gerando novos empregos e pagando novos impostos, tá? Bem, nós vínhamos então num ritmo de crescimento de 4,3% e de reinvestimento de 9,2%. Agora baixou para 2,0% e 2,3%. Lembrando que grande parte desse investimento e grande parte do que nós temos de riqueza é gerado por multinacionais. Essas multinacionais estão ganhando dinheiro aqui e vão reinvestir em outro lugar. Por quê? Porque os outros lugares estão oferecendo mais vantagens no momento. Tá? Então, números bem claros demonstram que era correto em 2010 a leitura de que nós estávamos com altas perspectivas e é correto em 2013 dizer que realmente a coisa não está boa. Você está patinando. E eu não sei o bolso de vocês, o meu está sentindo isso. Tá? Pô, tá tudo mais caro. Né? Você vai cortar o cabelo, por exemplo, né? Mesmo tendo pouco cabelo como eu, pô, tem que gastar trintinha, quarentinha, senão não corta. Né? Era dezão, vintão, até bem pouco tempo atrás. Os caras aumentaram 100%
e lamba os beiços. Mas não é só isso, é tudo, né? Tudo quanto é prestação de serviço que você vai gastar, você está pagando mais, né? Nós não estamos sentindo ainda tanto porque o governo está segurando o aumento do combustível e da energia. Mas nós vamos ter uma paulada no final de 2014 que vai ser pedreira. Vai subir tanto o combustível depois das eleições quanto vai subir a energia. Daí vocês vão ver que vai ficar complicado. Ao mesmo tempo, a inflação média está em 6,1% ao ano. Tá? Quer dizer, está alta. Eu vi esses dias aí um dos candidatos dizer uma frase que eu achei fantástica. Ele disse assim, ó, a economia brasileira está no padrão FIFA. 7% de inflação e 1% de crescimento. Quer dizer, cara, pior que é, né? É padrão FIFA mesmo, tá? Então, esta é a realidade. Então, os números são claros. A economia despencou de 2010 para cá. E uma revista internacional de economia, quer dizer, isenta em relação ao Brasil, confirma isso. E os números confirmam. Bem, se entende principalmente que neste último ano, de 2013 para cá, o cenário externo vem mudando em uma direção que gera desequilíbrios no modelo econômico vigente no Brasil desde 2005. Qual é o modelo econômico brasileiro de 2005 para cá? Ele foi centrado em gasto público. O governo Lula, ele aumentou muito os gastos do governo, tá? Fez principalmente muitas concessões a servidores públicos, a projetos, a isenção de impostos, etc, etc. Então, os gastos públicos cresceram muito, deviam diminuir e vai diminuir daqui a pouco. E pior que isso, ele incentivou o consumo das famílias. Então nós tínhamos falado lá do caso lá do Minha Casa Minha Vida, né? Que é aquele financiamento, não é o Minha Casa Minha Vida, o Minha Casa Melhor, que é um incentivo ao consumo, mas tem outros, né? A redução de impostos para nós comprarmos veículos, agora redução de juros de bancos, IPI, que foi cortado da linha branca. Então, tudo nos leva, o crédito consignado, que faz a velharada comprar mais que pode, tudo é feito no sentido seguinte, já que não há investimento das empresas, então vou fazer as famílias comprarem mais. Só que a política de família comprar mais, ela tem um limite, tá? E esse limite nós já atingimos. E o outro detalhe é a desaceleração do crescimento na Ásia, tá? Então, isso trouxe o quê? Trouxe o fim de um ciclo de alta no preço das commodities. Outra coisa, na prova vai aparecer assim, né? Vocês viram, commodities, você tem que saber o que é. Muitos não vão saber, que bom, não vou fazer ponto. Então, veja lá. Ao mesmo tempo que o Brasil está com uma política econômica ruim, o ciclo de alta no preço das commodities diminuiu. E um outro problema muito sério é esse aqui, ó. Por incrível que pareça, a normalização monetária dos Estados Unidos para nós é ruim. Por quê? Porque pessoas grandes investidores que botavam dinheiro aqui na economia brasileira, estão retornando para os Estados Unidos, estão tirando dinheiro da nossa economia, tá? Então nós estamos com uma série de fatores negativos. Não significa que a gente vai entrar em crise como entrou a Argentina, a menos que tenhamos uma mudança completa no governo ou a manutenção do mesmo governo de forma irresponsável. As chances de nós chegarmos ao que a Argentina tem no momento, que é o empobrecimento da classe média, não deve acontecer. Nós hoje estamos mais maduros para agir contra isso. Mas a coisa está feia, tá? Então, quais são os fatores que estão prejudicando a nossa economia? São 4, hein? Primeiro, as famílias que se endividaram, né? Está todo mundo endividado, não pode comprar mais. Então, esse modelo acabou. Quem tinha que se endividar, já se endividou, não consegue mais. Segundo, as multinacionais e o investimento do Estado está baixo. O investimento do Estado está baixo por quê? Porque ele tem que sustentar os programas sociais, então ele não pode investir em infraestrutura, tá? Nós já conversamos isso sobre transportes, lembra? A gente falou sobre isso.
Terceiro, a Ásia está comprando menos, consequentemente as commodities baixaram de preço. E quarto, os Estados Unidos está recuperando a sua capacidade de captação de recursos que estavam viajando por aí e paravam aqui no Brasil. Então, este é o motivo pelo qual nós estamos em crise. Então, como é que fica aqui? Ó? O Brasil é visto como frágil e vulnerável à normalização da política monetária americana. Tá? O indicador que mostra isso é a queda da poupança nacional em 2013, que é de apenas 13,9% do PIB, tá? Gerando um recorde de necessidade de financiamento externo do país que não tem. Isso é um claro prenúncio, portanto, estamos falando de críticas à política econômica, que no médio prazo, se coloque aí 3 anos, é o próximo governo. Seja quem ganhar as eleições no próximo governo, vai ter que apertar o cinto. Apertou o cinto, diminui os empregos, aumenta a inflação, complica. Depois dá uma ajustada, melhora, mas vai ter 3 anos difíceis pela frente. O Brasil passará por um forte ajuste no consumo, vai se vender menos, consequentemente vai ter desemprego no comércio. Do setor público, por exemplo, vai ter menos concurso, com certeza, né? Vão fazer menos licitações. Das famílias, né, que estão, né? E no investimento, como aconteceu nos finais dos anos 90 até o início da década de 2000, como já tinha acontecido outras vezes no passado. Então, aqueles 20 anos maravilhosos que vocês curtiram aí, tem alguns erros que vai ter que apertar agora, então, o cinto, tá? Vocês estão fazendo a coisa certa, hein? Parabéns. Estão querendo entrar no serviço público, trabalhar numa atividade bem remunerada e estável, correto, porque quem estiver fora vai ensinar. Eu também estou manso, me aposentado aqui 2 meses, tá? Estamos tudo numa boa, né? Agora, quem estiver aí com seus 20, 30, 40 anos de idade e não estiver no serviço público, vai ter algumas dificuldades. Sempre tem uma grande parte da população que se dá bem, né? O cara que se vira, vai trabalhar mais, consegue se dar bem. Mas aquele pessoal que depende do patrão, esses vão se bater um pouco. Então, agora falando de críticos brasileiros. Até agora a gente falou de crítico estrangeiro. Crítico brasileiro. Críticos do governo afirmam que a principal debilidade da economia brasileira é que ela não se baseia em poupança e investimento, mas sim no fomento ao consumismo. Por exemplo, o Japão se recuperou porque ele se baseia em poupança e investimento. A população lá é mão de vaca, tá? Ganha alguma coisa e guarda alguma coisa, aplica esse dinheiro, consequentemente a economia tem dinheiro para investimento, certo? Porque essa ideia de poupança e investimento, você tem que lembrar o que é. As famílias não gastam tudo que ganham e colocam no banco. O banco pega essa grana e financia grandes empresas para fazer melhorias e com isso gerar novos empregos. No modelo brasileiro, nós não poupamos, tá? Se a gente for fazer um levantamento aí, de cada 10 brasileiros, 1 tem alguma coisa na poupança. Isso é histórico. 9 em cada 10 brasileiros gasta, e nós temos um calendário de datas aqui muito sem vergonha, né? Porque todo mês tem alguém para você ter que dar um presente, tem uma festa para você ir. Nós somos festeiros, né? Olha, isso sai caro. E outra coisa, estourou a conta, nós não deixamos ir na festa, né? Nós vamos na festa, né? Gastando depois. Depois a gente resolve. Pô. O importante é que praia, né? Futebol, cerveja. O que também não está errado, né? Nós sabemos viver. Agora, se o governo ainda bota mais pilha nisso aí ninguém segura, né? Foi o que aconteceu aqui no Brasil. Então, o governo diz isso, a Dilma disse no final do ano, ali no discurso do final do ano, que eu prestei bastante atenção, assim, nós vamos ter um ano pela frente agora, vocês têm que entender que o importante para nós brasileiros é que o governo dá condições para você fazer o seu crédito, levar sua vidinha boa, tá? Depois paguem suaves parcelas. Quer dizer, nada de incentivo à poupança. Não há. Ninguém fala em você precisa guardar 10% do que você ganha. Todos nós sabemos que precisamos, mas
a propaganda, a fala do governo é sempre no sentido gaste, porque se você gastar, aí todo mundo vai ter emprego, porque a máquina vai continuar funcionando. Então está aqui, ó, a ideia é que você deve estourar o cartão de crédito, depois pedir empréstimo no banco para cobrir o rombo e voltar a consumir ainda mais. E que assim a gente estimula a economia. Então isso é um incentivo ao consumo. Está errado isso aí. Vamos só deixar bem claro, isso é válido por pequenos períodos. Por exemplo, a economia está meio fraca, está meio travada, o presidente, o governador, o ministro está fazendo, pessoal, vamos gastar, pô. Mas todo mês, durante 3, 4, 5 anos, isso explode. Se o governo estimula as pessoas, então, a se endividarem para consumir, haverá um momento, e esse momento nosso já chegou, que tanto o nível de endividamento quanto os gastos das famílias com serviço suas dívidas vai se tornar intolerável. Como é que está o endividamento aqui, ó? Atualmente o endividamento das famílias é de quase 45% da renda nacional. Os gastos das famílias para pagarem juros e amortizações de suas dívidas é 22% de sua renda. Lógico que aqui não está casa própria, né? É juros e amortizações e suas dívidas, né? Aquilo que você está enrolado. Professor, e qual que é o endividamento do governo? Porque eu vi esse dia atrás, parece que é 56% do PIB. O endividamento do governo está... porque o governo está interessante. Ele também entrou numa roda viva como as pessoas entram. Ele está cada vez subindo mais. Ele passou de 30 e poucos por cento para 57%. E o que acontece? Está ali, né? Você viu ali? Uma das coisas que tem que resolver nos próximos 3 anos é parar com os gastos do governo. Então, o novo presidente, a nova presidente, ele vai ser impopular. Precisa ser impopular, tá? Porque vai ter que cortar despesas. Cortar despesas dentro do governo, certo? Não é fora do governo. E para quê? Para diminuir esse percentual da dívida, que é uma das falhas do país. Por isso que os juros estão altos, entendeu? Porque um banco entre emprestar para nós a juro baixo e emprestar para o governo, ele prefere emprestar para o governo, é mais seguro para ele. Só que assim, em comparação ao PIB lá é astronômico, né? Porque a Grécia acho que deve 140%. Mas ela está quebrada, né? Ela está quebrada, porque qual é o nosso objetivo principal? Nosso objetivo principal é não ser dependente desses organismos internacionais tipo o FMI, tá? E nós estamos no limite. Qualquer zebra que der, nós vamos ter que voltar para o FMI. E daí é aquilo que se vê na TV toda hora. A FMI manda os gringos aqui, olha, não pode subir salário de servidor público, por exemplo. Como aqui teve, um período que teve 10 anos sem que servidor público tivesse aumento. Imaginou? Você trabalhar 10 anos e não ter aumento? Então, a ideia é nós manter certa independência. O governo, para manter a independência, o que ele está fazendo? Se livrou do FMI, mas ele está endividado com a banca internacional. Ele deve para tudo quanto é banco por aí. Então, isso, e não tem nenhuma política de diminuição disso. Ele devia diminuir. Ele devia investir em estradas, em portos, em aeroportos, etc, etc. E ele não faz isso. Ele pega dinheiro para fazer rolar dívida. Coisa que todo o brasileiro endividado também faz. Eu já fiz isso. Eu já tive 32 empréstimos simultâneos em banco. Todo dia tinha que cobrir um. Tá? 32. Aí foi um dia que eu disse, fiz o que o governo vai ter que fazer. Não pago mais ninguém. Fui para o Serasa, fiquei no Serasa uns 10 anos, mais ou menos, tá? E peitei tudo quanto foi banco. Aí os caras iam lá. A minha filha era adolescente na época. Agora já tenho neta adolescente. Então, veja que não foi agora, faz uns 20 anos. Ia lá, quando tocava a campainha, minha filha ia correndo lá, esconder os aparelhos de som, porque ela achava que era oficial de justiça. O oficial de justiça aparecia toda hora lá. Oficial de justiça para confiscar algum dos nossos bens, né? Carro e tudo mais. Só que tem um detalhe, eu não fugi da briga, fiquei 10 anos trabalhando, passando a pão e banana, sem problema nenhum, e zerei minhas contas, tá? Zerei minhas contas, já tinha 50 anos, eu estou com 65. 50 anos, quer dizer, eu passei dos 20 aos 50 pagando juro, mas juro a beça, tá? Aí parei, hoje estou com uma vida tranquila. Uma vida tranquila, não devo nada para ninguém, estou numa boa, sossegadinho, tá? O governo federal vai ter que fazer a mesma coisa. Para tudo, fecha as torneiras, entendeu?
Atende o Bolsa Família, atende os aposentados, atende o servidor público, mas tudo com chave no cofre. Agora, os últimos governos não botaram chave no cofre. Tá? Aí não vai. Fernando Henrique também? Fernando Henrique também. O Fernando Henrique, ele no primeiro governo, nos primeiros governos, junto com o Itamar, ele deu uma disciplinada no sistema, tá? Então ele estava bem organizado. Daí ele soltou a desgraçada reeleição, tinha que acabar com a reeleição. A Dilma, se não fosse para ser reeleita, tanto que se ela ganhar para o segundo turno, eu espero que ela feche a torneira. Porque daí ela não tem mais a ambição da reeleição. Você não tem a ambição da reeleição, você pode ser impopular, entendeu? Faz parte de um governo ser impopular para endireitar a casa. Agora, se o governo está pensando em reeleição, aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso, aconteceu muito com o Lula e está acontecendo com a Dilma agora. Abre as torneiras, para ninguém reclamar e votar na reeleição. Então, um dos problemas é político, tem que acabar com a reeleição. Dá 5 anos para o governante, mas sem reeleição. Aí vai funcionar. Te digo mais, nos Estados Unidos também tem problema de quebra e tudo, porque lá tem reeleição. Se tem reeleição. Não, o Obama também, para se reeleger agora, também andou fazendo besteira. Então, a reeleição é que é o problema. Bom, então está aqui, ó. Os críticos do governo afirmam que o modelo de consumo baseado em crédito se esgotou, não é mais possível apelar para estímulos artificiais, porque o brasileiro está endividado demais. Então, atenção. Esse aqui é um panorama para vocês entenderem, para vocês começarem a ouvir noticiário e entender as notícias, porque as perguntas estão nos próximos noticiários, porque o edital não saiu ainda. Lembre também de uma outra coisa importante, atualidades vai valer, isso é muito importante vocês entenderem, vai valer as novidades até o dia do edital. Ali é o quarto. Saiu o edital, você pode até esquecer um pouquinho das novidades, porque daí não vai dar tempo de fazer as questões. Aí se preocupe mais com as teorias. Mas de hoje até o edital, você tem que ouvir noticiário todo dia e pegar essa realidade aqui, para depois se formar a tua imagem para poder responder as questões na prova. Fechado? Fechado. Bom, como é que está a economia brasileira recente, então? Então vamos falar bem de novo. A gente agora vai aprofundar aqueles primeiros itens lá, ó. A economia brasileira viveu uma fase de bonança no começo do século XXI, então eu estou falando de 2000 até 2010, certo? E a principal causa foi, anota bem essa palavra, exógena. Exógena. Exógena quer dizer externa, tá? Foi a China. Tá? Então, só para vocês entenderem, a China, vamos explicar bem ela. A China era comunista até 1980, mais ou menos, 75, 80, tá? Ela passou a ser comunista em 1949. E aí, o que aconteceu? Eles deixaram o país com partido único, como a gente já conversou na aula passada, tá? E liberaram uma economia. Mas eles têm um modelo muito... A economia chinesa também é um diferencial importante na forma que os caras gerenciaram. Nós já falamos que eles são competentes porque eles são bem treinadinhos, né? O que eles fizeram? Qualquer multinacional que queira entrar na China tem que necessariamente ter um sócio chinês. O que acontece aí? Acontece que o lucro, metade do lucro necessariamente fica com os chineses. Metade do lucro é exportado, né? Isso me lembra muito um novo modelo agora de venda de atleta aqui no Brasil, né? Um time vende o passe, os direitos de um determinado atleta, mas ele não vende integral, ele vende 50% só. Tem alguns fabricantes de jogadores novos que trabalham assim. Aí o que acontece? Lá na frente, quando esse atleta é vendido para o exterior, por uma fortuna, metade fica com o clube, metade fica com aquele investidor inicial. Então os chineses têm o mesmo modelo, tá? Então o que acontece com isso? A China tem em torno de 50% dos valores do lucro das empresas para reinvestimento. Aqui no Brasil e no resto do mundo, a multinacional reinveste se achar interessante. Se ela não achar interessante, ela pega toda a grana dela e vai reinvestir em outro país. Então esse que é o nosso furo. Tá? Então os chineses acertaram isso. Agora veja o tamanho da mudança da China. Nós estávamos falando agora aí a questão de meia hora atrás, na aula anterior, que
30 milhões de brasileiros entraram na área de consumo na classe média. Na China, no mesmo período, exatamente nos últimos 20 anos, 700 milhões saíram da linha de pobreza e entraram na classe média. 700 milhões. Ou seja, 20 vezes mais do que aqui. Então aí você pode ver a dimensão do crescimento da China. Nós aqui estamos nos parabenizando aqui por 30 milhões que saíram da miséria, lá saíram 700 milhões. Lá, a população é 1 bi e 500, então eles têm mais 700 milhões para tirar da miséria. Só que, vocês viram aí no slide anterior, eles diminuíram o ritmo. Por que eles diminuíram o ritmo? Porque a inflação começou a disparar lá, então eles agora pisaram no freio, tá? Eles estão indo mais devagar, ok? Mas, mesmo indo mais devagar, eles estão crescendo a 7% ao ano. Estavam crescendo a 13% ao ano. Lembra que nós estávamos crescendo a 4% e eles a 13%. Agora estão a 7% e nós estamos a 0,7%. Tá? Bem, então, esse acelerado crescimento chinês, que coloca 700 milhões de pessoas que comiam mal, que passaram a comer bem, trouxe, então, um aumento no preço das commodities. Então, perceba, a condição de quantidade de produzir no Brasil é sempre a mesma. Só que o pessoal está pagando mais pelo que nós produzimos. Então, entrou mais dinheiro aqui. Mas isso também agora está num processo de baixa. Não vai baixar para aquele preço michuruca que era antigamente, mas deu uma baixa. Por isso que o Brasil está sentindo. Mas ainda dá para se dizer que a economia brasileira viveu uma fase de bonança nos primeiros 10 anos do século XXI, por causa da China, do crescimento da China. Então você perceba que você tem que entender o todo. Se você entender fração, você não vai acertar nada na prova. Você tem que ter essa visão geral. E aqui está aquilo que eu já expliquei agora há pouco. Para completar, os países desenvolvidos estavam buscando sair da lona que estavam, e a taxa de juros deles estava perto de zero. Então, isso fez com que os investidores viessem para o Brasil. Então, nós tivemos, ao mesmo tempo, muito dinheiro disponível de investidores vindo para cá e preços dos produtos que saíam daqui altos. Aliás, por isso que os investidores vinham, né? Eles vinham aqui, investiam como você falou aí, em commodities, né? Essas multinacionais, e daí produziam aqui a preço baixo e vendiam a preço alto, pagavam os impostos aqui e ganhavam dinheiro. Agora houve uma inversão desse processo. Bom, com as exportações em alta, então, criou-se o quê? Um cenário de euforia no Brasil. O crédito se expandiu porque tinha dinheiro bastante, o consumo seguiu o mesmo caminho, né? Tivemos fartura de empregos, tivemos brasileiros comprando casa própria, carro, eletroeletrônicos, turismo e tudo mais. Então, uma série de fatores facilitou o desenvolvimento do país no período 2000 a 2010. Professor, há um risco aqui de bolha imobiliária? Já está estourando, né? Você viu que... Mas não é uma bolha imobiliária. É um retorno à realidade. Você viu que os preços dos imóveis estão caindo no momento. Mas não é um caso como nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos os imóveis são hipotecados. Então, quando eles caem, o pessoal fica na lona. Aqui nós não temos esse problema. Então, não tem um risco de bolha imobiliária nos termos americanos. Tem um risco que já não é mais risco, é a realidade, que é estabilização e queda dos preços. Os imóveis brasileiros estão superavaliados. Mas não é um fator preocupante, tá?